Eu penso que o sucesso é quando a pessoa faz tudo com muita excelência, independente do resultado. Porque o resultado, ele é um sucesso quando você dá o seu máximo. As pessoas têm muita necessidade de uma queda de braço. Não, aqui é melhor que ali é melhor que aqui. Não é assim, né? Não. Quando você abre para o mundo, você pode aprender o que é bom de cada lugar. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Café de Brokers. Eu sou Denis Pinheiro. Eu sou a Cíntia Sávio e hoje é um episódio focado em saúde, mentalidade, alta performance, né, Denis? Nossa convidada de hoje, ela foi bodybuilder, ela é profissional da educação física, nutricionista esportiva, enfim, ela tem vários títulos, né? A personal das famosas, ela é minha personal também, eu não sou famosa, mas ela tem muitas alunas famosas, né? E muito bem-vinda, Grace Fiode. Obrigada, Denis. Obrigada, Cíntia, de coração mesmo. Vocês sabem, né? Eu criei vínculo com vocês desde a ordem enfim, podem contar comigo sempre. É uma honra estar aqui e poder fazer parte desse pedacinho, né? Do show de vocês aí, que vocês dão sempre. Né? Uma coisa super bacana da Grace é que ela consegue se conectar com as pessoas, né? E fazer mágica, porque colocar essa mulher aqui para fazer exercício na academia não é qualquer uma. Só essa Grace conseguiu fazer com alegria, porque a Cíntia já tentou outras vezes fazer academia, é isso aí. Mas ela nunca conseguiu fazer com alegria, e a Grace conseguia fazer ela ter disciplina e alegria ao mesmo tempo. Isso é uma coisa assim que eu sempre admirei bastante contigo. Por exemplo, eu como marido, vendo a importância da saúde da Cíntia, reconheço bastante esse trabalho que você fez com ela e como que ela gostava de estar lá contigo nesse período que ela estava aqui dividindo a academia contigo, e acabamos de fechar aqui que vai ser a personal de distância. Hoje e a sempre. Porque a dificuldade da gente cada hora tá num lugar diferente, né? E independente de estar em Orlando ou estar no Brasil, a Grace vai estar sempre com a Cíntia agora. E isso vai fazer toda a diferença na vida da Cíntia. É isso. Eu tive uma conexão muito grande com a Cíntia, desde o início da ordem. Ela sabe disso. Sim. E quando eu a vi ali toda perdidinha, né, toda tímida, né, as meninas sempre muito agitadas e tudo, e a Cíntia era um bebezinho ali no meio daquele excesso de pessoas, enfim. Eu falei, e eu sou muito acolhedora, eu gosto de acolher, e eu sou muita energia. E eu senti aquela energia linda da Cíntia, e pura, né? Muito pura. Eu falei, não, vou cuidar dela assim, óbvio que eu cuidei de todo mundo de forma igual, né? Igualitária. Mas eu falei, não, a Cíntia em especial, eu quero que ela se sinta à vontade na academia e tire quebre, né? Esse tabu de que a academia, a musculação é algo tão, né, fervoroso, tão, né, rígido. E nós fomos quebrando isso. O Denis é testemunha, ele às vezes lá na bike, tudo, ela ia, fazia, às vezes no início sempre mais quietinha, depois já estava toda sorridente, já perguntando os exercícios, já fazendo tudo certinho, e o resultado chegou, né? Foi muito bom, foi maravilhoso. Isso aí. Para você que está em casa e não sabe do que a gente está falando, né? Eu conheci a Grace no programa Ordem, que foi um programa que o Joel J fez, voltado para saúde, né? Baseado no tema do Joel, que é saúde, família e trabalho. Então, ele convidou 12 empresários que eram bem-sucedidos nos negócios, mas não era no quesito saúde. E aí, a gente participou desse programa, que foi mais ou menos uns 40 dias, mas durou muito mais, criou vínculos e tudo mais. Então, conheci a Grace lá. Eu era uma sedentária, né? Convicta. Tinha vários memes, inclusive, de academia. Eu tive que jogar tudo fora, né? E aí a Grace, ela participou dessa minha transformação, emagreci vários quilos, aprendi, inclusive, a mexer nos equipamentos, enfim. E aí eu conheci uma profissional que vai muito além de uma personal. A Grace é uma profissional completa, né? Ela entende de nutrição, ela entende de saúde, ela entende de esportes e ela entende de pessoas, né, Grace? Então, vamos começar falando um pouquinho dessa sua jornada, né? Desse seu entendimento de pessoas. A Grace está lançando um livro também que é o Extremo Você. O Extremo Você. Não é isso? Extremos com extremos, gente. Minha vida é totalmente extrema. Mas é muito lindo de se ver porque é uma história de superação. Cada fase, uma superação. E eu nunca me neguei a isso. Como você se superou na musculação. Sim. Né? E conta pra gente um pouco da sua história, Grace, do momento em que você começa a se superar até o momento que você tá, enfim. Um pouco desses extremos, né? Extremos. Eu fui muito jovem, né, pro Japão, com 16 anos, já, como se diz, terminei meu 2º grau e fui pro Japão trabalhar mesmo. Então, assim, com a cara e com a coragem, né?
com o pai do meu filho e amo aquele país. Fiquei 9 anos lá. Então já foi um extremo absurdo, porque meus pais, né, assim, venho de família de... Os pais são todos sempre, né, a literatura em primeiro lugar, o estudo em primeiro lugar, e eles sempre fizeram questão de, não, tem que estudar, formar, e etc e tal. De repente, como eu quebro isso tudo e tchau, tô indo para o Japão, né? Mas com a promessa de que também eu voltaria e iria fazer o meu curso superior e tudo, e cumprir, óbvio, né? Mas fui para o Japão e ali eu, sequencialmente, eu me adaptei, sou, como você falou, Denise, é real. Eu me conecto fácil com as pessoas. E no Japão, sem falar língua nem nada, eu fui me adaptando aos poucos, com o trabalho, com o ritmo deles lá, que é uma loucura, né, gente? Aquele país, assim, é frenético no trabalho. E fui criando a disciplina deles. Só que para mim já não bastava mais, eu quis também aprender a língua. Estudei 2 anos criteriosamente o Nihongo, tomo arigatou gozaimasu, e aprendi muito bem o japonês, a escrita e a fala. E com isso, né, eu desenvolvi muito bem lá. Eu evoluí no trabalho, que não acontece com os brasileiros, né? Assim, não cargo, mas o trabalho em si, né, facilitou muito para mim. E quando eu vim para o Brasil, eu vim mesmo por questão... Eu já tinha meu filho, né? Ele nasceu lá. E para os meus pais conhecerem tudo, e minha mãe estava adoecida. Enfim, retornei. E como a minha mãe não estava bem, eu vim mesmo mais para que eles conhecessem meu filho com o intuito de voltar e retornarmos. Mas como ela adoeceu, eu acabei tendo que ficar, compartilhar com minhas irmãs, né, os cuidados. E nessa questão, sequencialmente, eu falei, não, gente, eu vou ficar, porque ela foi, assim, adoecendo gradualmente, enfim. E eu falei pro pai do meu filho, né, eu falei pro Marcelo, eu falei, vamos voltar. E ele voltou, porque eu já estava aqui com o Choso, e fui fazer o direito. Na verdade, eu mal falava português, mas... E minha mãe... Foi novinha, né? É professora, né? Meu pai também. Ela voltou praticamente com o beabá comigo, né? O português. E foi me ensinando, sabe? Foram 6 meses aí da gente estudando criteriosamente o português novamente para eu poder fazer um vestibular. Juro. Então, eu fiquei estudando novamente o português, né? Relembrando, na verdade, que a gente não esquece totalmente. E minha mãe me acompanhou nessa jornada. Depois, após 6 meses, eu fiz, né, o vestibular, passei, entrei no direito, conforme a promessa dita, executada. E com a disciplina que eu tive, né, essa conexão no Japão durante 9 anos, eu não abriria mão da promessa que eu fiz, né? Óbvio, né? Às vezes um jovem aqui no Brasil vai empurrando com a barriga, mas um jovem, né, com mente formada num país de primeiro mundo como o Japão, com a disciplina deles, eu jamais abriria mão, né? Conforme a promessa que eu fiz para com meus pais. E prestei, passei e saí, dei início aqui no interior de São Paulo, o direito. Sequencialmente, eu fui para Tocantins, que eu tenho parentes lá, parte de pai. E, enfim, nós compramos uma terra lá, fomos para lá. O norte, né, é legal, é muito bom, assim, muita coisa nova também. E transferi meu curso para lá, me formei, entrei no... antes de terminar, eu já fiz o curso do TJ, né? Entrei no Tribunal de Justiça e fui trabalhar como assistente de juiz da vara de execução penal. Aí fazíamos júris todos os dias, júris mesmo de execução, então coisa pesada, era muito pesado. Não, a correto. pessoa tem que ter estômago, porque faz parte da Processo sociedade. penal, né? Execução penal é pior ainda, porque é crime, Sim, crime. tentativa, né? Então, assim, aquilo me deixava muito agoniada. Eu trabalhava, gostava. Eu sempre fui muito empenhada em tudo que eu fiz, fazia com excelência. Mas não estava me deixando bem, que eu saía sempre muito angustiada, porque, assim, quem vai numa execução penal? É BO, é problema. Então, assim, eu sempre amei, porque eu tenho especialização em penal e processo penal, mas eu vi o direito de uma forma florida, né, que a gente estuda. É bem A floreado. realidade é diferente, né? Mas ali no dia a dia, vendo aquele tanto de coisa pesada, você trabalhando com aquelas pessoas, com aquela energia, tudo que né, os professores, o estudo floreia, a realidade é bem diferente. Mas eu trabalhei com excelência, até quando, né, eu tive também o pequeno diagnóstico, minha família é toda cardiopata, por parte de mãe, como ela já estava doente, conforme eu comentei no início, e eu estava com esse diagnóstico, eu possivelmente teria que fazer uma cirurgia,
E o meu médico aqui em São Paulo, ele falou: olha, Grace, mas nós precisamos pelo menos que você vá para atividade física para a gente ter um pós-operatório melhor, mais satisfatório. E eu fui. Depois de 6 meses eu retornei. E ali eu estava praticamente. Eles não entendiam também como, né, estava tão bem. Isso eu conto muito no livro, eu falando, né? Nossa, já que eu tenho essa oportunidade de pelo menos ter um pós-cirúrgico muito bom, então eu vou dar o meu máximo, dar o meu extremo, vou chegar ao extremo. E comecei a me cuidar, alimentação, eu não cuidava da alimentação, né? Eu não cuidava assim, vivia uma vida normal, comum, né? Que as pessoas vivem. E lá atrás, então, né, esse acesso, né, do que o alimento faz, do que ele não faz, né, era muito restrito. E hoje não, hoje a gente tem, né, aí Tem contato, bastante informação. Né? só não faz mesmo quem não quer hoje. Mas eu fui atrás de tudo e fui me apaixonando pela atividade física, por conta de ver em mim o resultado, né? Eu poderia hoje ter um corte no peito gigantesco, etc, né? Vi minha família toda, né, por parte de mãe, partir, né, pela parte cardiovascular. E me apaixonei. O que eu fiz? Pensava, gente, isso é saúde. Eu pensava, era um conflito mental. Saúde, que legal. Cuidar da saúde, as pessoas estão ali em busca de estética, um físico legal, o coração vai melhorar, nossa, né, a mente está melhorando, mas eu trabalho num local que é só coisa ruim, entra coisa ruim, sai coisa ruim, nunca vai, só vai mudar ali o nível de coisa ruim, coisas ruins, entendeu? Então eu entro sabendo que vai ter coisa ruim e saio sabendo que o resultado são coisas ruins. E eu falo, gente, isso a conta não fecha. É real isso. Eu pensei, não, eu estou gostando demais disso aqui. Eu entrei ruim e estou saindo muito bem. Quer dizer, não quero sair, mas assim, o resultado é muito bom. Eu falei, vou fazer educação física. Aí fui falar com meu pai e com a minha mãe. Minha filha, na época, na educação física, era tipo bodybuilder, eles pensam em hormônio, coisa errada, né? Drogas. E realmente, né? Antigamente tinha-se pouco... a visibilidade para a educação física era de pessoas, tipo, só querem cuidar do corpo, mexem com hormônio. Tinha um emprego de status, né? Na área do direito e tudo mais. Você Né? pensa, tem o status, né? Você largar um concurso, né? Um TJ, e tchau, tô indo fazer educação física. Meu pai e minha mãe, né? Mais um teste cardiovascular para eles. Mas eles são uns fofos. Minha mãe era, né, que ela já faleceu, e meu pai, um amor. Eles acabaram me apoiando novamente, porque nunca deixaram de me apoiar. Primeiro vinha um susto, depois apoiavam. E tudo bem, minha filha, já que você quer, é o que você quer? Mas eles sabiam, sempre souberam que eu sempre fui muito, muito esperta, desde novinha. Sempre souberam que tudo que eu iria fazer bem feito. E foi o que aconteceu na educação física. Eu entrei na educação física, recebi o diagnóstico de que eu estava ok para poder fazer musculação, ter uma vida normal, depois de um acompanhamento de quase uns 2 anos com o meu cardio, com o meu médico. E ele me liberou, eu na educação física, estudando, treinando. Eu falei, peraí, eu quero mais, eu quero levar meu corpo ao extremo. Né? Aí foi onde eu fui em busca do atletismo, da vida de atleta. Eu falei, eu vou trabalhar com isso, mas eu quero experimentar, praticar o meu corpo, viver na prática. Fazer do meu corpo um próprio laboratório. Grace, E fiz. Isso é muito legal, sabe? Porque isso é uma coisa que eu falo para todo mundo, que se você fala como extremo, eu falo de profundidade. Hoje em dia, muitas pessoas vivem de forma rasa, né? Eles, tipo assim, ele se entrega pouco para a vida. Né? E quando você vive de forma extrema, se você se aprofunda um pouco mais, se dedica um pouco mais, você realmente vivencia e acaba entregando resultados superiores, né? E aí o resultado disso, assim, é uma pessoa, assim, eu queria saber, assim, antes até de você entrar nessa parte da educação física, só para dar um nível de extremo, de quanto é extrema. Qual que é o seu percentual de gordura? Hoje, que eu não sou mais atleta, estou com 11%. Mas quando eu era atleta, eu cheguei a 5% em palco, né? E isso não é legal, viu, Denis? Sim. Porque não é saudável. Porque a gordura também nos protege. Nossa, não. Assim, 11%. 11%. Gente, e para mulher, 11. eu tô na casa de 19, que eu deveria baixar Parabéns, um pouco, e tá aí bom. já é bom, 19 já é bom. Mas É. assim, pra mulher, 11
nossa, é muito baixo, né? Assim, Sim. pensando para uma Conheci a pessoa, Grace, eu tava comparado com com uma mulher normal, eu né? tava com quase 40% de Você gordura. lembra? A maioria, assim, você vai pegar uma mulher. Eu tenho clientes com jovens, tá? Com 50% de gordura. Você pensa, metade do teu corpo é inflamação, É. é doença. Porque gordura não é questão de. Gente, isso não é bullying, não é nada. A gente só tá falando de saúde e que a gordura adoece. Sim. Isso é real, comprovado. E para você Teve a chegar nesse Covid aí, né? e para você chegar nesse número, nos resultados, assim, você fala assim, ó, 5 não é saudável, mas também 50 é menos saudável ainda, talvez, né? Porque assim, agora, você chegar num nível de 11 e manter isso como trabalho, porque assim, a Grace não é hoje uma bodybuilder, ela é uma profissional que ajuda outras pessoas a terem saúde. E aí isso acaba na profissão tendo um impacto também significativo, porque você vê muita gente que é personal que acaba não conseguindo ter tempo para se cuidar e ter ali também um bom corpo, até ter uma boa saúde. Você vê muitos personagens que não estão tendo tempo para Sim. se cuidar também. Se você olha pro personal, inclusive, às vezes não. Poxa, se você, o personal, às vezes não dá match, né? Às vezes o personal que vai estar em casa pode até me julgar por isso, né? Mas assim, a imagem da pessoa tem que representar aquilo que você está buscando. Como é que um personal que está com um percentual de gordura alto vai poder me ajudar? E às vezes é muito por causa do tempo dele, muito trabalho, ele não tem tempo para se cuidar. Às vezes a pessoa que pensa assim, ele é personal, ele vive isso, era natural que ele fosse mais magro. Não, ele está Mas ele ajudando não vive outras treinando, pessoas, né? né? Ele Ele tá, está ó, ajudando tá outras ajudando pessoas. outra pessoa a Ensinando. treinar, né? E isso é muito sério, porque acaba que a gente ensina tanto. O personal trainer, ele trabalha muito, né? Ele trabalha em pé o dia inteiro. Vocês sabem, a gente corre para lá e para cá. Não é só sentar e trabalhar 10 horas por dia. É andar 10 horas, é agachar, levantar 10 horas. Falar sem parar, tanto que eu tô rouca hoje. Sim. Falar sem parar o tempo inteiro com o aluno, com o cliente, corrigir o tempo inteiro, ser psicólogo ali do seu cliente. Então, na hora que você para, você tá tão esgotado. Não é só o físico, a mente, tá tudo assim transbordante. Só que aí entra a disciplina no extremo. Peraí, eu tenho que ser exemplo para o meu cliente. Tenho que ser, não tem opção. Eu não vou num dentista que os dentes não vão estar legais. Entendeu? Eu não vou numa dermato, que a pele não vai estar legal. É o mínimo, é a nossa obrigação. Porque uma vez que você escolhe uma profissão, você tem que ser exemplo. Seja ela qual for. E o personal trainer, eu entendo perfeitamente. Gente, eu vou treinar às vezes 11 horas da noite. Muitas vezes a Ju fala pra mim assim, Grace, treina na Iron. Aí eu falo, Ju, eu tô sem condições, eu preciso ir pra casa, passar uma água no corpo, passar um café. Tipo, às vezes 9 horas da noite, 10. Ontem mesmo ela falou isso pra mim. Passar um café, tomar, respirar, uma meia horinha. Eu desço pra academia do prédio, que é super escassa, não tem quase nada de aparelhagem. E entro no meu mundo. Ponho meu fone e vou ficar quietinha ali e vou treinar. Até porque na Iron essa mulher é uma celebridade, né? Como é que você vai conseguir treinar? Na Ironberg de Alphaville, Grace. a Grace não consegue treinar. Deus é bom o tempo todo, né, gente? E assim, eu sou muito grata e pelo reconhecimento de vocês, né? E pelo meu trabalho, porque eu vim de Tocantins, né? E aqui aconteceu tudo. Eu brinco, como eu falei para a Cintia agora mesmo, falo para muita gente. Parece que cada ano que eu vivo aqui são 10 anos que eu vivia lá. Tudo muito rápido na minha vida, aconteceu tudo muito rápido. Então, se eu já era extrema, eu penso que aqui em São Paulo eu tenho que ficar em estado de alerta o tempo inteiro. Porque eu fico preocupada de que algo não se encaixe, né? Na minha vida. Morro de medo disso. Porque é tudo muito rápido. Lá eu era extrema, mas eu ia no meu ritmo, ok? Aqui eu tenho que ser extrema e no ritmo daqui, do sistema. O sistema daqui é bem mais acelerado, né? E eu tive que entrar nesse ritmo. Eu não iria aceitar ficar fora jamais, né? Óbvio que não. Mas essa vida voltando, só findando, é nossa obrigação ser exemplo para vocês. Pensa a Cíntia chegando numa Ironberg, sem conhecer nada naquele mundo, dá-te topa com uma Grace. Cara fechada, carrancuda e ainda sem o shape. E eu não tô falando shape atlético, porque eu já tive 7 anos um corpo atlético. Tô falando sobre isso. Mas ter uma performance que a Cíntia vai olhar e falar, nossa, que legal, é um corpo admirável. Eu quero também. Eu quero melhorar o meu, né? E assim, isso é nossa obrigação, porque nós somos espelhos para vocês. Se chegar lá, você vai ficar desanimado. Seu personal tá escorando. Concorda? Seu personal tá sem postura, né, Cíntia? A gente fala muito sobre postura. Seu personal tá, nossa, eu tô morto, tô acabado. Não faz.
Você tem que ser o oposto. E problema, o personal trainer também é outra questão. Tá com problema, tá lá fora. Porque você sabe que da porta para dentro você vai ouvir 1000 tipos de problemas. Uhum. Então, assim, você tem que esquecer os seus, trancar, larga a chavinha e você tem que estar ali conectado com o seu cliente. Eu acho que isso é um dos meus grandes diferenciais também, Sim. porque eu gosto de me conectar. Eu não só dou uma aula. Eu vivo aquele momento com o meu aluno. Se ele quer falar, eu deixo falar. Eu entro, sabe? Eu gosto de me conectar naquele momento, como ele está se sentindo. Porque ele vai se soltando, daqui a pouco a aula flui, sabe? A aula começa às vezes tensa, ele vai se soltando, ele vai falando alguma coisinha, daqui a pouco a aula já está perfeita. Isso é muito importante. Conexão, professores, por favor, com seus clientes. Isso é de coração, tá? É uma dica de coração. E eu acho que isso foi um grande diferencial meu, que fez eu dar esse boom aqui em São Paulo. Legal, né? Sensacional. É isso, Sensacional. e essa conexão não serve só para o personal, serve para todas as profissionais, né? E, Que você faz de uma forma maravilhosa. sim. Isso faz toda a diferença, né? Porque você é uma pessoa sempre muito animada, muito para cima, né? Então, quando o aluno chega, ainda mais para alunos como eu, que estavam ali se superando, né? Total. E continuam, inclusive. Faz toda a diferença você ter uma pessoa do seu lado que tá te passando energia, não tá sugando sua energia, né, Grace? Sim, nós temos que fazer isso. Sim. Porque você já chega com a energia baixa. Sim. Porque você se sente, é como eu entrar no mundo de vocês, gente, e vocês me delegarem 1000 coisas, e aí, o que eu faço aqui agora? O que eu vou fazer, gente? Eu vou ficar acanhada num cantinho ali, ó, igual um bichinho. E se você abrir os braços, fala, vem, Grace. Sabe? Tipo isso. Vem que eu te acompanho. Me acompanha que você consegue. Uhum. Eu sei que eu vou... Olha, eu chego, me arrepio. Eu vou com toda certeza. E é o que eu quis fazer com você naquele momento e que a turma toda da ordem, que graças ao Joel, né, nós nos conectamos. O Joel, gratidão mais uma vez. Eu nunca vou parar de agradecer ao Joel. Sim. A oportunidade que eu tive de conhecer, né, participar do programa Ordem, que foi gigantesco. Gente, foi gigantesco, foi lindo. E as oportunidades que vêm sido geradas pelo Joel, por vocês, né? Como ele sempre falou, gente, vamos honrar o pessoal, né? Que todo mundo e vocês sempre nos honram, vocês são maravilhosos. Então, assim, é muita gratidão. E através disso eu conheci pessoas que muito diferentes do meu mundo, profissionais de altíssimo escalão, né? Vocês, toda a ordem e empresários ali totalmente desmotivados, e no quesito eu falo saúde, tá? Sim. E totalmente focados no trabalho. E a gente foi equilibrando isso. Eu lembro na nossa formatura, né? Nossa, gente, eu lembro da Cíntia de vermelho. Ó, você viu, eu lembro você toda de vermelho. Eu falei, Cíntia, como você tá linda. Todas as meninas lindas, maravilhosas. A Cíntia toda elegante. Mas a Cíntia tava mais linda que todas. O Denis Não, gente, o Denis não mas sério, ela tava demais. Ela tava linda, ela tava, sabe, autoestima. Porque é isso a função, né, do educador físico, de um profissional, qualquer um. Como você falou, Denis, todo profissional tem que olhar para o indivíduo com individualidade. Uma coisa bacana também que você comentou, assim, nessa trajetória sua, que a gente já também teve trabalhos diferentes, né? Assim, tipo, por exemplo, já teve momentos diferentes na carreira, eu já tive momentos diferentes na carreira, e tem momentos que você, poxa, você está comentando o peso da questão do jurídico, né? Do jurídico dentro do criminal ali, né? É muito penal, é muito pesado o dia a dia, e o quanto que você, na verdade, consegue contribuir e sentir que está contribuindo para as pessoas, né? Quantas pessoas que passaram ali na sua mão, e você conseguiu ali... fazer uma entrega real para o mundo de uma forma positiva e se sentir bem com aquela entrega. Porque todo e qualquer trabalho você cansa, né? Mas o que é bacana, depois que você cansou, se olhar para assim, o que eu fiz, eu agreguei, eu construí, é muito gostoso, muito mais prazeroso. E nessa trajetória que você foi comentando pra gente, uma carreira de sucesso, que você foi tendo sucesso, várias pessoas de sucesso estiveram com você, né? Tanto que a Cíntia sempre fala que a Grace é a personal das famosas, né? Sim, eu peguei esse nome aí, desculpa, Denis. E as pessoas famosas não têm fama simplesmente à toa, elas têm fama porque elas alcançaram sucesso. E assim como você alcançou sucesso na sua profissão, e aí eu queria explorar um pouco a questão das características que você identifica como sucesso, tanto na sua trajetória quanto nas pessoas que estiveram contigo ali, que estão contigo no seu dia a dia. Pensar ali nas pessoas que você apoia ali no dia a dia como personal, e quais são as características dela ali também para atingir o sucesso. O que a Grace enxerga como características das pessoas de sucesso?
Eu penso que o sucesso é quando a pessoa faz tudo com muita excelência, independente do resultado. Porque o resultado, ele é um sucesso quando você dá o seu máximo, né? Então, a característica principal para mim é isso. Qual é o sucesso do fulano, da Grace? Ela deu o máximo dela, ela dá o máximo dela em tudo que ela faz. Eu fiz com sucesso, então eu sou um sucesso. Uma vez que você dá 50%, sabendo que você poderia entregar mais, isso eu aprendi no Japão. Eles falam muito sobre isso. Ryaku Pacento, né? Dê o seu 100%, não é 99%. Uma vez que você dá 100%, entrega, mesmo cansado, né? Porque na hora que você fala, estou cansado, eu vou me entregar. Você sabe que você consegue mais um pouco e você faz. Eu penso que todo mundo, independente da carreira, digamos, a Juju, né, que todo mundo conhece aqui, eu estou falando dela porque todo mundo sabe minha conexão com ela. A Ju praticamente, né, que me manteve aqui em São Paulo e a gente se conectou hoje muito. Estamos juntas aí há 2 anos praticamente. A Juju Salimene. A Salimene. A Juju é sucesso. E eu sei o quão dedicada ela é e dá o seu 100% em tudo que ela faz. Então, eu vejo que o sucesso dela, mesmo que às vezes em certo momento não tenha sido um sucesso, uma alavanca, né, algum trabalho, alguma coisa, mas eu sei que ela deu o 100% dela para aquilo. Eu sei que a Grace deu, entendeu? Porque muitas vezes a gente não está, né, 100%. Né? Estamos ali 50%, mas aquele 50% foi o seu 100% naquele dia. Ou o seu máximo, né? Então, aquele meu dia foi o meu sucesso. E assim, eu penso que eu me entregar, como o Joel colocou ali no prefácio do livro, né? Ver que a Grace sempre entrega, né? Além do que ela prometeu, né? Entregava além do que ela prometia. Isso, né? Me chamou a atenção. Então, assim, não, peraí, o que eu posso fazer mais um pouquinho para deixar a Cíntia um pouco mais satisfeita? Peraí, vamos fazer nosso grupinho ali, vamos, né, montar mandem as fotinhas, mesmo que as meninas não mandavam, às vezes eu ficava até meio assim, gente, mandem, e só que de repente eu vi que elas já estavam se interagindo e amando aquilo, achando legal a conexão de um pratinho com o outro, e etc e tal. Eu vi que elas estavam entregando o máximo, porque além de tudo, elas tinham que trabalhar, tinham que, né, manter a rotina total, tudo igual. Então, eu vi aquilo como o sucesso delas, entendeu? Então, eu penso que todo o sucesso de cada um está no que ele entrega ao máximo. Mesmo que não seja o 100%, eu digo que possivelmente seja 50%. A pessoa está cansada, tudo, mas ela deu o 50% que era como se fosse um 100%. Ô, Grace, uma coisa super bacana, quando você falou dos 100%, de entregar o seu 100%, eu lembrei, por exemplo, na conversa com meu filho, que eu tô tendo com meu filho uma questão de fazer uma meia maratona junto com ele. Eu fiz minha primeira meia maratona. Legal. E aí eu queria que ele fizesse junto comigo, né? E uma coisa que a gente trabalha junto é justamente isso, né? E foi uma frase que ele falou no último treino nosso, na última corrida dele. Pai, assim, você falou que no final a gente tinha que fazer o sprint final. Eu dei meu 100%, eu dei meu máximo. E ele justamente eu vejo isso, ele se entrega, ele dá o máximo dele. Você vê que ele está ali dando sempre o máximo. Então, isso é uma questão de ir forjando também a pessoa. E como o exercício é importante para isso, né? Para mim, em termos de educação, né? É a forma que eu escolhi de conviver com meu filho, que é adolescente hoje, de estar junto com ele nessa transformação, que são hábitos e formação de caráter e de mentalidade na corrida, ajudando ele, de certa forma, em um momento de pai e filho. Então, ele trouxe justamente essa frase no final do sprint final dele: dê meu máximo, sabe? É muito legal ver isso. Então, ele é um sucesso. Sim. Ele fez, né? Ele deu ali o máximo dele. Que possivelmente, quem vai olhar de forma aleatória vai falar assim, nossa, né, não era, poderia ter sido mais, não. Ele entregou o máximo dele, ele soube disso. Sim. Então, ele é um sucesso. E é super legal que todo dia a gente faz uma corrida, a gente faz o seguinte, cara, nem todo dia é dia de recorde. Porque a gente não é todo dia que a gente está preparado para fazer recorde. Sim. Mas todo dia a gente vai dar nosso máximo e vai trazer a gente mais próximo do melhor resultado. E isso é legal, a gente vai todo dia correndo, todo dia a gente vai conversando. E depois a gente tem uma pequena caminhadinha no final da corrida que a gente vai conversando, entendendo um pouquinho. E isso vai forjando essa mentalidade. É legal, sabe? E é uma criação de excelência, né? Que vocês estão dando. E dar o máximo não é fácil, né, Grace? Né? Não é fácil. Porque às vezes o máximo é 20% em um dia. Você está doente, ninguém é perfeito aqui, nós somos, isso aqui, ó, é matéria, uma máquina, né, humana que dá BO. Sim. Até as máquinas, né, de ferro dão um problema, imagina, né, carne, músculo, né.
Então, dá problema todos os dias. Nós não somos, né, impecáveis. E dar esse máximo é complexo. Mas temos... Eu sou muito extremista. E esse extremo eu aprendi lá, fora, com pessoas extremas, num país extremo. Tá? Isso foi muito bom para mim. Eu acho que o jeitinho nosso brasileiro, né? É mais calmo, mais tranquilo, resolve-se depois e tudo. Então, eu sou meio extrema, tá? Então, eu não levo para esse lado, porque senão acho que... Acho não, quem acha não sabe, né? Eu tenho certeza que não seria o caminho correto a seguir, porque eu não teria os resultados que eu tenho hoje. Óbvio que não, Sim. né? E ninguém aqui, vocês também não, né? E Grace, como é que você tão novinha lidou com isso? Porque você sai de um país onde a disciplina não é o ponto central, né, que é o Brasil, e você vai para um outro país onde a disciplina é o core ali Core. de toda uma sociedade, né? Um país rígido, um país com regras que favorecem mais o homem do que a mulher, enfim. Como é que foi isso para você aprender essa disciplina num país de primeiro mundo, que é o Japão, mas também tão diferente em termos de cultura, né? A cultura japonesa, ela é extrema mesmo, né, gente? Uhum. Eu falando extremo novamente. Mas foi um choque de realidade quando eu cheguei. Uma que não falará a língua, né? Porque falar o inglês, né? Fala-se, a gente aprende em escola, vai aprendendo na prática. Lá o inglês fala-se também, dá para viver bem. Mas eu não quis. Eu quis aprender a língua deles por respeito, por estar no país deles, Sim. tá? Então, o inglês facilitaria a minha vida, mas não. Quis aprender a língua de forma respeitosa. Já foi um desafio gigantesco, porque eu queria, como o Denis falou, eu gosto de estar no meio de pessoas, eu gosto de falar, eu gosto de me conectar. Então, não queria só estar sempre alguém interpretando algo para mim, não. Eu queria estar com essa conexão direta. Tanto que eu fiz várias amizades lá, assim, muito rápido, foi muito legal. Mas sofri muito. Porque, de cara, eu com 16 anos já fui trabalhar, fazia junta de motor de carro numa fábrica, onde tínhamos, acho que 82 brasileiros, salvo engano, e uma fábrica gigantesca, e trabalhava em pé, cheiro de thinner fortíssimo. A gente, assim, para ir ao banheiro, tinha que chamar o chefe, né, o nosso cachorro, era um ritual para poder ir no banheiro para parar. Tinha 40 minutos de almoço, tinha horário para entrar, não tinha horário para sair, dependia dos pedidos das outras fábricas, dos carros. E, assim, jaleco impecável, crachá abaixo do nome da empresa. Todo dia nós tínhamos que recitar um hino praticamente, né, antes de dar início ao trabalho. Pontualidade, os japoneses falam, né? Se você chegou no horário, você está atrasado. Se você chegou antecipado, você está no horário. Então, assim, até criar esse hábito, porque nós temos isso aqui, né? Acontece também, só que lá é sem chance. Não existe, você não tem como chegar e dar uma explicação como eu dei. Não, esquece, não existe. Não entra. Ou perde o emprego. Lá, o brasileiro não tem as garantias, né, que eles têm lá. Né? Eu falo a lei trabalhista. Então, foi tudo muito extremo. Então, no começo, eu ia dormir chorando, dor nas pernas. Eu acho que Deus falou, você vai trabalhar a tua vida inteira em pé. Pra ficar meio... Já vai treinando. Já vai treinando desde novinha. Porque trabalhava em pé o dia todo. Então, começava às 7 da manhã e terminava às vezes 3 da manhã, 2 da manhã, para estar em pé 5 horas da manhã, para estar novamente trabalhando em pé. Só que eu venci tudo isso. Tanto que até na minha gestação, eu trabalhei até o 8º mês, né? Mas foi um desafiador, porque eu tinha, né, a dificuldade, eu tinha muito medo do terremoto e tudo, isso me causava muito pane lá. E todo dia, nós tínhamos terremotos, no Japão é muito comum. Então, assim, toda hora eu queria largar, quando acontecia, eu queria largar a linha de produção e correr. Eu já levei muita bronca de Kachô e Ranchô dos chefes de linha de produção por conta disso. Aí eu fui me adaptando. Em toda dificuldade, eu fui me adaptando. Eu pensava, bom, isso aqui tem vários brasileiros e eles dão conta de fazer. Por que eu não? Então, eu tenho que dar também. Aí perguntava para um, perguntava para outro, ia me conectando com um japonês que era mais solícito, entendeu? E fui me adaptando. Não, e lá, por incrível que pareça, porque o pai do meu filho, ele é fotógrafo. No Japão, a fotografia é muito, né? Exaltada. Então, ele ia fazer curso em Tóquio,
que Utsunomiya, morava em Utsunomiya, que era 30 minutos de trem-bala, Shinkansen. Ele ia fazer o curso, final de semana eu ia junto. Acabei virando modelo fotográfica lá. É que eu não tenho as revistas aqui, estão em Tocantins. Mas ainda nessa fase, eu chegava finais de semana, eu ia para Tóquio fotografar. Caramba. Porque lá eles não ligam muito para a altura, eles ligam muito para facial. E o brasileiro é muito lindo para eles, né? Olho grande, nariz grande, boca grande, é muito... Lá não tem miscigenação, porque lá é proibido, né? Não é entrada, assim, aleatória de pessoas para trabalhar, tem que ter conexão com alguém com um vínculo de lá e tudo. E, além de tudo, eu arrumei mais essa para mim lá. Então, eu trabalhava em fábrica, olha o extremo. Final de semana eu não quietava, não. Eu ia para Tóquio fotografar, e eu queria estar assim, em ação, conhecendo pessoas o tempo inteiro. E foi dando certo. Até quando eu me dei conta, porque eu já estava apaixonadíssima por aquele país. Gente, que pessoas fabulosas. Porque se eles falarem que isso aqui é branco, isso aqui vai ser branco. É a palavra deles. Aí você, né, retorna para o seu país, nossa, você leva um choque de realidade, de honestidade. É um choque muito grande. Tudo muito mais lento, tudo deixo para depois. E acaba que eu já peguei um monte de coisinhas, viciozinhos, que eu fico tentando me policiar. Mas o Japão, eu acho que foi o ápice da minha vida, assim, em questão de formação mental e disciplina. Como é importante, né, Grace, que um jovem tenha contato com outras culturas, principalmente culturas com outras características, com características positivas que complementam características positivas que o brasileiro tem. O brasileiro tem boas características, mas a gente também tem alguns hábitos ruins, né? Então, acho que faz tanta diferença, né, no nosso caso, que a gente trabalha ajudando brasileiros a investirem nos Estados Unidos, né? Então, a gente vê o impacto também desse investimento nas crianças que vão absorvendo esses elementos culturais que ajudam na disciplina, na seriedade, na valorização da palavra, né? E como isso faz diferença, né, Grace? Hoje faz, né? Sim, hoje você é uma profissional de sucesso, acredito que muito também pelo que você aprendeu nessa cultura Total. do Japão, né? Hoje, graças a Deus, a gente fica feliz também de poder ajudar os nossos clientes, né, Denis? Não só o financeiro, né, Não Cíntia? só o financeiro, porque traz esse impacto, né, para a vida deles, Sim, né? Mesmo uma pessoa que está fazendo só um investimento, por exemplo, só adquirindo uma casa de férias, por exemplo, em Orlando. Ela, assim que ela adquire uma casa de férias em Orlando, porque normalmente as crianças ali estão na fase de Disney, né? Ele começa a ir 1, 2 vezes ao ano, e só esse contato dele tá indo 1, 2 vezes ao ano, ele já tem acesso a uma outra cultura, porque é super bacana. Assim, é totalmente diferente. Tem algumas coisas assim bem práticas, assim. O senso de propriedade, o que é da pessoa, sabe? Então, quando você perde um chapéuzinho, por exemplo, da criança, ela deixou cair, você vai voltar naquele lugar que perdeu e vai estar de uma forma alta e fácil para a pessoa achar. Às vezes um achado perdido é uma prateleirazinha simples e aberta que qualquer pessoa pode ir lá e ter acesso, porque se não é meu, não é meu, se é da pessoa. Então, isso é uma questão de propriedade, né? Então, a pessoa vê que tem coisas boas e coisas ruins na nossa cultura. A pessoa também, então ela tem acesso a ter tomar uma decisão de uma forma diferente. Assim, a praticidade também nas coisas, o poder da palavra, como você comentou, o americano também tem isso, né? As coisas não precisam um monte de contratos, né? Então, assim, o que você tem, a palavra vale muito. Muito. Né? Então, assim, no processo, por exemplo, de financiamento, se você falou que você tem um certo ganho, se você tem uma certa renda, acredita na sua renda, né? Porque a palavra tem muito Valor, né? peso, Poder. muito valor. Agora, na nossa cultura, é uma cultura que a gente tenta dar jeitinho e às vezes a gente E aí a perde. palavra perde o valor, tem que comprovar tudo, porque ninguém acredita no que você fala. E eu não estava nem falando das pessoas que se mudam para os Estados Unidos, não. Eu estava falando das pessoas que, quando fazem esse conexas. investimento, elas têm um motivo a mais para estar nos Estados Unidos. E aí acaba que ela tem essa vivência das duas culturas, né? Muitas pessoas moram no Brasil, mas têm investimentos lá fora, né? E nós que somos, gente, viva no meio que serás o meio, né? Sim. E não adianta. Então, é muito bom. No caso, né, os investidores, quem está investindo, ele tem a oportunidade de coletar, já viveu aqui, vive aqui, mas quando vai para lá, tem a oportunidade de aprender esses detalhes que vai refinar a vida deles. Isso. Refinar em qual quesito, né? Família,
filhos, né? Sim. Qualidade, possibilidade de ensinar o que é correto para o outro, para o próximo, como o Denis falou. O que é seu, o que é meu. Sim, Né? sim. No Japão também é assim, óbvio, né? Eu me recordo que nós esquecemos um capacete em Tóquio, que tínhamos acabado de comprar da Arai, um capacete lindo, na estação. E quando lembramos, já estávamos em casa em Utsunomiya. Meu Deus, e agora? Perdemos o capacete. No outro dia só que tinha como pegar o Shinkansen, o pai do Shuzo foi, chegou, o capacete estava no mesmo local. E isso é para tudo, né? Lá não existe crédito, não existe cartão de crédito, cheque, papelada, nada disso, porque a palavra, o poder da palavra. E nós, infelizmente, brasileiros, perdemos esse poder. Por quê? Por falta do compromisso, né? Do respeito para com o próximo e tudo. E eu levei esse baque, tá, gente? Levei esse baque gigantesco. Confiando em pessoas, emprestando dinheiro. Quando eu cheguei, nossa, eu tô aqui. Nossa, eu preciso aqui. E agora? Nossa, eu também eu preciso. Nossa, e agora? Não tenho. Como assim não tem? Eu te emprestei, não tem? Não, aí esperava 1 ano, 2. Não, tchau, adeus. E é assustador, é assustador. Assim, não, nosso país é maravilhoso, tem várias coisas maravilhosas, mas infelizmente há muito o que melhorar. É um povo criativo, a gente tem muita criatividade, Total. a gente tem o sol, né? Calor humano, né? Clima maravilhoso. Tem muita coisa bacana. Mas a gente tem bacana de você encontrar outras culturas é pegar o que é bom de todo Pegar o mundo. que é melhor da outra cultura e juntar com o que é melhor da Fazer sua cultura. junções. Olha que legal. Né? Então, assim, todo mundo realmente, se puder, né, ter essa oportunidade. Hoje em dia as pessoas têm muita necessidade de uma queda de braço. Não, aqui é melhor que ali é melhor que aqui. Não é assim, né? Não, Quando você abre para o mundo, você pode aprender o que é bom de cada lugar. de cada. Né? São coletinhas, né? Exato. Pequenas coletas que viram. Exato. Né? Você faz o seu mundo, você muda a sua consciência, a consciência dos seus filhos. E você né? pode escolher o que faz sentido para você. Poder de escolha. Em termos de comportamento, né? Parabéns, Cíntia. O poder de escolha é muito bom quando você tem essa oportunidade. Sim. Porque às vezes aqui você vive... você não tem oportunidade de ter uma escola boa, um bom estudo, né? Um bom aprendizado. Mas quando nós temos essa oportunidade de conexão com outros países, de escolha, gente, isso é fabuloso. Você consegue... Você amplia isso aqui, ó. Sai disso e vai para isso. E isso, né, que nos traz, né, esse campo de visão que... Hoje é bem mais aberto, mas antigamente, né, limitava-se muito. Sim. Então, nós somos privilegiados, digamos assim? Somos, né? Sim. E uma coisa bacana também é o seguinte, né? Por mais que tenha rede social, por mais que tenha filmes que a gente assiste, quando você vivencia, é outra coisa totalmente diferente. Né? Quando a gente começou a ir para os Estados Unidos, uma coisa super interessante, que tinha coisa que estava no filme que a gente não percebia que era diferente. Você está assistindo o filme, você está assistindo com toda a sua bagagem da sua criação. Né? E aí quando a gente está nos Estados Unidos, começa a vivenciar a cultura americana, a gente começa a perceber coisas que a gente não percebia. Então, quando você se abre a vivenciar outras culturas, na prática, você começa a ter uma visão diferente, porque assim, você até tão com visão nossa, tão da nossa cultura, você não consegue perceber as diferenças. Mesmo que você conte, mesmo que a pessoa visualize, se ela não vivencia, ela não consegue fazer isso. É quando você começa a vivenciar, isso começa a abrir e você começa a ter maior potencial de escolhas para tomar as escolhas certas. Porque também não adianta nada você ter todas essas experiências e também pegar só o ruim de cada cultura. Sim, né? correto. Então, assim, é tudo uma mentalidade de sucesso e escolher as coisas certas e ter sucesso na vida, né? Então, voltando àquela questão da mentalidade de sucesso, das pessoas que estão ali, uma das coisas é colher bom, assim, colher um pouquinho de o que é de bom de tudo para me transformar numa pessoa melhor, né? Quem tem essa oportunidade, como nós tivemos e vocês continuam tendo, gente, aproveitem. Aproveitem culturas, colham o melhor, como o Denis falou, né? Realmente, colham o melhor e vão criando o mundo de vocês, a concepção de vocês, né? E a metodologia de vida de vocês, que cada um tem esse direito também, mas de forma boa, né? Sempre para agregar e nunca para recuar, né? Para diminuir, jamais. Uma coisa que eu admiro muito na sua história, né, Grace, é que você também sempre foi a CEO da sua vida, né? Quem mandou na sua vida sempre foi você, né? Então, com 16 anos, você resolveu ir lá para o Japão, depois você voltou, veio para cá, resolveu fazer a faculdade aqui, depois você decidiu mudar de carreira, né? Você nunca deixou que
esses fatores externos como a questão de cultural, que eu não vou para um país tão longe, ou o julgamento das pessoas, né? Determinasse o que você escolher, né? Você buscou ser feliz naquilo que você acreditava, né? E uma Isso é CEO, muito legal. uma CEO muito mais Elon Musk do que Bill Gates ali, né? Que é só- que, Uau! assim, 16 anos pra cá, então, né? Bem, Elon Só Musk. extremos, né? Bem. Carreira de direito, tem um determinado status para Status. ir para uma outra carreira que às vezes não é tão bem vista, mas você fez um sucesso estrondoso nessa outra carreira, né? E agora, você não sei se você sabe, Denis, mas ela vai ser até destaque de uma escola de samba. Vou desfilar esse né? ano. Ó, tá. Legal. Eu sou bem extrema, tá vendo? Mas eu nunca permiti que ninguém fosse autor da minha vida. Uhum. Eu sou minha autora. E isso é para minha vida desde jovem. E sem a maturidade, óbvio, que eu tenho hoje. E eu sempre quis isso, guiar a minha vida com muita responsabilidade e compromisso. Só me preocupava com os meus pais. Até ter o meu filho, né? Óbvio, que eles não se decepcionassem comigo, óbvio. Porque eu tive uma criação muito criteriosa, né? Graças aos meus pais, eu, minhas irmãs, seguimos bem. E minha preocupação era com eles, não posso decepcioná-los no quesito assim, filha, né? Filha mesmo. Não ofendê-los nesse quesito. Mas eu sempre realmente fui minha CEO. Nossa, Cíntia, eu nunca parei para pensar isso, viu? Eu acho que eu vou ter que agregar isso ao livro. Mas sempre fui minha CEO. E com muita responsabilidade, por ser minha líder, eu sempre me comprometi ao máximo, né? Sim. Porque eu nunca... Opa, tô escorregando aqui, retorna, Grace. Nem que eu tivesse que dar 10 passinhos atrás e dar um à frente apenas. Mas eu retornaria. Retorno numa boa e sou humilde o suficiente para isso. Eu gosto de aprender. Eu gosto de ensinar, óbvio. Mas estar com vocês aqui é uma conexão maravilhosa, que eu estou aprendendo muitas coisas. Estou colhendo aqui informações maravilhosas que depois eu vou ficar ali, ó, processando, fazendo download, sabe? Isso é muito importante. Só que eu nunca aceitei ninguém estar acima, assim, é meu, eu não sei nem externar isso, é meu, eu nasci desse jeito, e desde pequena, meu pai sempre falou, nossa, a Grace é muito, ela é muito extrema, eu estou usando o termo extremo, ele não falava, né, a Grace é muito, nossa, ela quer fazer tudo do jeito dela, da forma dela, né, e eu sofria quando não dava certo, enfim, desde jovenzinha, e até hoje. E até hoje assim, mas com mais responsabilidade, porque, óbvio, quando a gente tem um filho, vocês são pais, entendem? Né? A gente foca muito neles. Mas ele é o que meu maior apoiador hoje, né? Não tenho mais minha mãe, meu pai está bem adoentado. Mas hoje meu filho é meu maior apoiador. E porque ele vê minha dedicação. Sim. Então, ele sempre fala, vai para cima, mamãe, eu sei que a senhora consegue. Porque desde pequeno ele me acompanhou na fase de atleta. Uhum. Então, ele era bebezinho. Ele foi comigo em todas as minhas formaturas. Ele formou comigo, gente, juro. Que legal. Eu ia competir, ele sempre foi comigo. Ele ia para os backstage, ele via eu pintar. Ele até esteve agora aqui nas férias. E ele falou, mamãe, eu só tenho um pouco de trauma da época que a senhora competia, porque eu via a senhora sofrer demais. E a senhora nunca reclamava. Então, eu só tenho trauma disso, mas eu achava tudo muito legal. Porque eu falava, nossa, ele não gostava muito. Eu via que ele ficava meio serinho e tal. E era uma coisa legal de se ver, uma oportunidade única. Então, ele viu tudo aquilo, a minha disciplina e tudo. Então, hoje ele é meu maior apoiador. Vai que eu sei que a senhora consegue. Às vezes eu tô insegura, eu troco uma ideia com ele, ele fala, não tem nem dúvida, só vai, mamãe, que eu sei que a senhora consegue. Que legal. Sempre. Que legal. O atleta de alta performance, né? Um atleta que ele realmente vai ao limite do sacrifício, né? Que você Vai no extremo. Né? Mas outro extremo. Porque assim, 5% de gordura é assim, ainda mais para uma mulher, assim, é um absurdo, nada, né? É nada. É como a gente fala do Phelps, por exemplo, que treinava todos os dias, 365 dias no ano. Correto. Aí a gente está falando da questão do você dar o seu 100%, aí tem uma outra referência que é interessante, que eu acho que é o David Goggins, né? Que ele fala que quando você deu o seu máximo, você chegou em 60%. Você ainda tem mais, 40% para entregar. Porque você ainda tem, se você ainda aguenta mais, você consegue entregar mais.
Então, assim, o atleta de alta performance é alguém que realmente está no limite do limite do limite, né? E isso não é saudável, né? Mas ele treina a mente da pessoa. Mas para o dia a dia da gente, o que isso é interessante? Assim, como é que você vê esse limite extremo e como é que você vai ver um extremo saudável? Aí eu entro no equilíbrio, né? Porque o extremo do atleta, eu falo que só o atleta para viver. Ninguém, tudo que a gente conta para vocês não é próximo, tá? É aquela coisa dia a dia, horário, tempo de dormir, quantidade de água por tempo, tá? Não posso estressar, porque se eu estressar, vou subir meu cortisol, e se eu subir meu cortisol, vai bloquear meu eixo hipertrófico, ok? É, nossa, eu não consegui tirar toda a água do corpo para subir no palco, entendeu? O que, que eu faço agora? Você vai para uma sauna, você fica mastigando chiclete, corre no sol, enquanto Caramba. você não tem um carboidrato no corpo, você está sem beber água, e você tem que colar essa pele, porque você tem que apresentar a melhor performance, o melhor corpo que você puder, né, em um palco para ser julgado, e com certeza, possivelmente, você não vai pegar o primeiro lugar, ou às vezes nem pegue, ou é desclassificado, como eu já fui. Então, assim, é um extremo tão grande, gente, que se eles falarem, olha, isso aqui é veneno, tá? O atleta é assim, isso aqui é veneno, mas eu te garanto que você vai subir no palco e vai estar com o melhor corpo do mundo. Você pega e toma. Olha o extremo. Isso é saudável? Não é saudável, né? É saudável até o ponto da disciplina. É Sim. magnífico. Porque o atleta, você pode colocar um prato de... qual é o teu prato preferido, Cíntia? De comida? Ixi, Tudo. eu não, Toda essa mulher, assim, Qual é o seu, Denis? Ah, Você gosta de comer muito. gosto muito churrasco, por exemplo. Tá ali, todo mundo assando carne, aquele cheiro fabuloso, né? Que eu também amo churrasco. Aquele cheiro louco. Aí, enfim, você passa 7 anos sem comer aquilo. Entendeu? Você sente o cheiro, você tem que estar com as pessoas. Por isso que o atleta, muitas vezes, ele tem o problema da depressão. O atleta, muitas vezes, ele se isola. Na verdade, eu vivia muito mais isolada, socialmente falando. Então, todo mundo fala, nossa, Grace, você não passeia, você não vive, você não... Gente, realmente, eu não vivi, Isso é muito importante ficar aqui registrado, porque eu fiquei muitos anos da minha vida sem viver. Eu não ia em bares, eu não ia em restaurantes, eu não convivia com pessoas, só trabalhava e vivia a minha vida de atleta e apresentava meu corpo no palco. E naquela época era muito mais escasso, porque nós tínhamos muito mais limite de informações, na minha época, de atletismo, de hormônios, também muito mais limite. E então, via-se... O mundo do bodybuilder era um terror, uma jaula. Tá? Então, foram muitos anos. Então, realmente, eu não vivi. Agora eu quero viver. Eu quero passear agora. Agora eu quero ter a oportunidade de ir em bons restaurantes, entendeu? Que eu não tive ali atrás. Então, é um extremo que eu não indico, a não ser que a pessoa queira mesmo viver esse momento. Porque, assim, realmente gera uma disciplina mental que você pode colocar o melhor prato, a melhor comida. Você pode estar 10 dias sem comer, com a escassez total, que você não vai comer. O atleta não põe aquilo na boca. Ele tem mente, tem uma disciplina que eu não sei externar para vocês. Só que isso você carrega até hoje. Por exemplo, eu carrego até hoje comigo. Por isso que eu consigo até manter o corpo, etc e tal. Porque veio de lá, né? Daquele sofrimento todo. Porque eu digo que é um sofrimento. Eu faço por prazer. Não faz, não. Você faz porque você quer apresentar o melhor shape. Isso é um trabalho, é um método. Você cria um método, você executa. Entendeu? É um trabalho, mas que é prazeroso não é. Esse extremo eu não acho legal. Agora, o equilíbrio é legal. Você buscar hoje, né, fala-se muito do lifestyle, né? Então, isso eu acho muito saudável. Pós-pandemia, pós aí Covid, né? Nós deu esse boom na musculação, na saúde, nós vimos o quão, né, as pessoas, os praticantes de educação, os praticantes de atividade física, né, não partiram. Estiveram aí, algumas pessoas, né, ficaram internadas, foram para UTI, mas retornavam sempre bem, né, ou perdiam uma quantidade aí significativa de massa muscular, mas conseguiam viver. A Covid, ela nos ajudou, né, nesse quesito, tá? O profissional hoje de educação física, eu costumo dizer que ele nem desemprega mais, né? Só fica desempregado quem quiser ou não tiver qualificação. Uhum. E qualificação, pelo amor de Deus, todo mundo tem que ter, é o mínimo, né? E então, pós-Covid, as pessoas conscientizaram demais que realmente a atividade física, alimentação, é um estilo de vida que tem que se viver para o resto da vida.
tá? E esse é o equilíbrio que entra aí sobre o extremo do atleta, que não cabe a uma rotina de pessoas normais, tá? Sim. Não cabe, gente. As pessoas viajam, as pessoas têm que interagir, têm que socializar, tem, né, que fazer o churrasquinho no final de semana, sair para jantar, fazer o network. E isso envolve, a comida envolve muita emoção, Sim. né? Então, o alimento une pessoas, o alimento, né? Então, tem que ter essa vida, mas equilibrada. Então, assim, pós-Covid, as pessoas buscaram atividade física e começaram a conscientizar sobre alimentação, ok. Mas o que a gente vem ensinando, né, na nutrição esportiva? Buscar o equilíbrio. Dá-se para fazer isso, atividade, dá-se para se alimentar bem e dá-se também para se conectar com pessoas, tá? Com bons restaurantes, boas comidas, de forma equilibrada. Porque senão você entra num surto também, numa neura tão grande, que você vai se afastando de amigos, que acontece com os atletas. Você vai se afastando de pessoas, desconectando do mundo real e vivendo só aquele mundo seu. Você vive numa jaula, como o atleta vive. Entendeu? E quando a gente fala de extremo, né, Grace? Até que você fala no seu livro, não é esse tipo de extremo. Não. É o extremo no sentido de você dar o seu melhor Correto. para buscar os seus objetivos, né? Correto. E aí até você que está escutando a gente, né? Quantas coisas, às vezes, você não faz pela metade, você poderia fazer melhor e não faz. Então, foi até legal você falar desse extremo do atleta, porque não é desse extremo que a gente está falando. A gente está falando de um extremo positivo no sentido de dar o seu melhor, né? Em tudo de que se fizer. superar, né, Grace? Superação, em tudo, isso. Porque a gente não pode nem falar do atleta que tem um extremo aí que faz até mal para ele mesmo, né? Sem falar que do outro lado também, às vezes as pessoas dão só uma parte de si e acham que deram tudo, né? Então, quando a gente vê a sua história, a gente vê que você já passou por todos esses mundos e que você entende hoje e ensina agora no seu livro, né? Como você chegar no seu extremo, dando o seu melhor, alcançando o seu objetivo, mas com qualidade de vida, sendo feliz e tudo mais, né? Porque o que acontece, né? Quando você é o extremo doentio, assim, né? A gente tem tanto a questão da ordem, a gente colocou 12 pessoas que estavam trabalhando, mas não estavam cuidando da saúde. Isso. Né? E ao passo também que quem só trata da questão do esporte também, ele até esquece da saúde, o extremo do esporte. Então, é um extremo, na verdade, com equilíbrio. É um extremo onde você vai aprofundar se você está fazendo aquilo. Não tem por que dar 50%, você já tá ali. Eu acho que é muito o que a Grace fala, é o extremo você, não é o que o mundo cobra, ou o que você tem que fazer, ou o corpo que você tem que apresentar, no caso do bodybuilder, ou de outras modalidades esportivas, enfim, né? É o extremo você, né? O que você quer e você dá o máximo para aquilo que você... Seu máximo. De forma que alcançar, boa, né? De forma boa. Isso. Que todo mundo tem esse potencial. As pessoas estando feliz, né? Feliz, como você bem. Falou, né? Ele equilibrando tudo isso. Sim. Mas leva ao extremo, porque isso traz orgulho para si mesmo. Sim. Gente, não é para os outros apenas. A primeira satisfação é primária. A sua satisfação. Sim. Sequencialmente, quando você está satisfeito consigo, pelo que você está fazendo por você, e dando o seu melhor, digamos aqui, né, que é o que nós estamos falando, nas suas áreas, você vai fornecer o melhor. Sim. Óbvio que vai, porque você está satisfeito consigo. Se você não está satisfeito consigo, não produz igual. Sim. O Joel fala muito isso também, né? Dar o seu melhor, fazer o seu melhor, né? Em todos os quesitos. Vocês, quando nossa primeira reunião lá no Joel, né? Vocês todos ali, você não estava, né, Denise? Estava? Você estava, assim, já tinha chegado? Sim. Né? Todo mundo eu só estava acompanhando. Ela que, na verdade, era a estrela, né? A estrela, ela estava lá só aos poucos acompanhando. Eu falo muito da ordem, porque ali foi um extremo, correto? Né? Joel pegou 12 pré-mortes, né? Como Gente, o Joel J pegou 12 pré-mortes e ressuscitou todo mundo. Ressuscitamos todo mundo, graças a Deus. E realmente ali era um momento, quando eu me conectei com vocês a primeira vez naquela reunião, eu tinha saído da Iron, a gente foi correndo lá, a Fabi, o Yuri, e eu falei ali muito rapidamente com vocês ali na frente, e todo mundo assim, sabe? Desconfiado, o que essa maluca tá falando, o que Joel tá falando. Confiava mais no Joel, óbvio, né? Mas o que essa aí tá querendo, vai querer que a gente faz isso tudo aí? Eu acho que passava 1000 coisas na cabeça de vocês, né? Tudo novidade. Mas
De repente, no dia da formatura, 40 dias, salvo engano, né? Depois, todo mundo de cabeça erguida, todo mundo sorridente, com uma energia fabulosa. Foi Aquele dia sensacional. eu chorei horrores vendo vocês daquele jeito, porque realmente era um pré-morte, Minha um esposa, pós-vida. minha esposa parecia uma gueixa de vermelho. Não, ela tava. Eu falava, Cíntia, que vestido maravilhoso é esse? Você lembra? Lembro, Ela toda claro. sorridente, feliz, sabe aquela coisa. Gente, é disso. Então você deu o seu melhor, naquele momento você fez tudo por você. Então você estaria, óbvio que você estaria nada mais, nada menos do que de vestido vermelho, linda, fabulosa, como você estava aquele dia. E todos os outros, óbvio, né? Acho que é isso que você falou, né? O extremo você é você fazer tudo por você, Por né? você. Pelo seu objetivo, pelo que você quer, pelo que quer alcançar na sua vida, né? Não, e a vida passa. É muito rápido, gente. Ontem eu tinha 20 anos, né? Ontem eu acho que eu pisquei. Acordei aqui, de repente, falando com vocês. Com 40 Eu continuo com 20. Ó, mas hoje eu falei pra Verinha isso, né? A Vera, ela retornou de viagem. Eu falei que eu vou deixar eu preciso fazer um post sobre isso. Idade biológica, idade cronológica, porque as pessoas confundem muito. Gente, 40 anos não é nada. A Vera, uma mulher de 50 anos, com aquela mentalidade, com aquele poder físico, entendeu? Então, assim, biológico, cronológico, não vamos computar isso. Eu brinco, falo de mim, mas não. Hoje com 40 e pouco, eu tô melhor do que quando eu tinha 20. Insuperável. Sim. Tá? Mas, lógico, vem melhor em todos os quesitos. Superação, mentalidade, físico, tá? Disposição. Porque eu era uma sedentária com 20. Sim. Trabalhava muito, era muito esforçada, muito dedicada, como eu fui toda a vida. Ok. Mas extremamente sedentária. Então, vivia cansada, morta, tomava Coca-Cola normal o tempo inteiro, ria de quem tomava Coca Zero, ou se alimentava bem, ou ia correr na rua. Eu ria. E olha onde eu cheguei. Sim. Aí, amor, tá vendo? É isso aí, eu tenho esperança ainda. Bom, Né? a gente está chegando no final, Grace. Queria que você desse um recado final para quem está nos ouvindo, né? Se inspirando na sua história maravilhosa. E também deixa aqui suas redes sociais para quem quiser seguir a Grace e tudo mais. A Grace já é muito famosa, né? Se você ainda não conhece a Grace vai deixar. Mas o que eu quero dizer em especial para todos, a todos, né, que puderem ver esse podcast, deem realmente ao que nós falamos aqui, né? O extremo de vocês. Façam o melhor por vocês. Uma vez que vocês façam, né? Estão no dia a dia, né? Fazendo por vocês uma rotina, criando um hábito, né? No dia a dia de vocês terão tanto orgulho, mas tanto orgulho daquela dedicação mínima de 5, 10 minutos por você, que você fará 30, 40 minutos a mais ou melhor para o outro. Então, quando você se agrada, você está agradando a si, você está agradando ao próximo, porque você fará com muito mais amor, com muito mais carinho. Quando você não faz por você, isso é muito real, porque eu já fui assim lá atrás, no quesito saúde, tá, gente? Só no saúde, eu não fazia por mim, eu me desagradava e eu não conseguia agradar o próximo nessa questão. Então, quando você está bem consigo, você está bem com o próximo. E isso nos traz o quê? Satisfação primária, sempre primária. Cuidem-se, sejam felizes, sejam gratos pela vida, pela saúde, porque é o que há, né, para todos nós, porque correr atrás todo mundo corre, enfim, sejam realmente extremos na felicidade, na qualidade de vida, tá? E em busca do que vocês querem. Meu @ Grace Fiode, não sei se dá para deixar aqui. Vai deixar tá? assim. Grace Fiode é o que eu uso mesmo no meu Instagram, que está em impacto. E me sigam, porque muitas novidades estão por vir. É isso aí. Para você que ficou até aqui, obrigado por ter acompanhado a gente até esse momento. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse episódio e de enviar aí para os seus amigos, outras pessoas que queiram ver também. Não é isso, Denis? É isso aí, não deixe de se inscrever, porque assim, se você chegou até aqui, não deixe de dar seu like. Afinal de contas, né, a Grace entregou muito pra gente. Foi um prazer conhecer um pouco mais da sua história, Grace. Eu tenho certeza que você agregou e deixou muita coisa bacana pra quem tá do outro lado da telinha. E tenho certeza também que quem entrar no seu Instagram vai se surpreender,
porque assim, o Instagram da Grace é maravilhoso, é uma personal diferenciada e tem Isso aí. sempre várias pessoas postando, o dia a dia ali da Grace é muito bacana e é legal. Uma hora ou outra vai aparecer a Cíntia lá também. Lá de É Orlando. isso aí. Grace Orlando. Obrigado, Cíntia. Grace. Obrigado Obrigada, você, gente. Grace. Tchau, gente. Tchau, Obrigada, tchau, gente. gratidão a vocês.